Olá, sejam muito bem-vindos. Aqui a gente está fazendo um programa da parceria Mídia Livre e Jornalistas Livres. Estamos aqui na Livraria Lamarca, que fica aqui na Avenida da Universidade 2475, e pretendemos fazer semanalmente uma entrevista, trazer sempre alguém que possa contribuir com algum tema que esteja na atualidade, que seja interessante. E nós gostaríamos muito que você participasse com a gente, que você deixasse aí o seu like, que você fizesse comentário, que você fizesse sugestões sobre o que deve ser tratado, o que deve ser abordado. Meu nome é João Ricardo, eu sou articulista do Mídia Livre, e hoje convidamos aqui para estrear aqui na nossa programação o doutor Alexandre Franco Vieira, que é juiz do trabalho em Presidente Prudente, São Paulo, é membro da Associação Juízes para a Democracia, AJD, e nós escolhemos como tema a questão da reforma trabalhista. Nós entendemos que esse tema é fundamental, porque, embora tenha sido feita muita coisa no governo passado, o atual governo promete aprofundar essa reforma e, na verdade, é importante que as pessoas estejam sabendo o que eles pensam, o que eles querem, o que eles pretendem com essa reforma. E ninguém mais indicado para comentar sobre isso, para esclarecer do ponto de vista, inclusive, jurídico, né, não apenas político, mas do ponto de vista jurídico, a questão da reforma trabalhista. Então, nós selecionamos algumas perguntas que serão feitas ao doutor Alexandre, e ele vai participar com a gente, fazer os comentários ao que nós apresentarmos aqui a partir de agora. Então, você seja mais uma vez muito bem-vindo, participe do nosso canal, curta as nossas lives, e temos aqui a satisfação de trazer e fazer algumas perguntas, né, ao doutor Alexandre Franco Vieira acerca da reforma trabalhista. Doutor Alexandre, seja muito bem-vindo. Mídia Livre e Jornalistas Livres agradecem a sua participação aqui nesse espaço. Selecionamos aqui algumas perguntas que gostaríamos de trazer para o senhor, no sentido de esclarecer alguns pontos da reforma trabalhista. Nesse momento, muita gente nos assiste, pessoas, inclusive, que estão fora do Brasil e que têm interesse em, não apenas em comentários políticos, muitas vezes superficiais, mas que têm interesse, inclusive, numa abordagem técnica. E nós sabemos que a sua participação aqui ela será muito valiosa, trará uma grande contribuição para isso. Então, eu gostaria de fazer algumas perguntas que nós selecionamos aqui, para que você faça as suas considerações, as suas avaliações. A gente pode iniciar compreendendo que muito tem se falado que a questão da justiça do trabalho é protecionista e que o trabalhador sempre ganha, mesmo que não tenha o direito. Isso é verdadeiro? Olá, em primeiro lugar, dizer da minha satisfação, do prazer de estar aqui contribuindo com esse debate, com o pessoal da Mídia Livre, né? Eu sei que o público é extremamente seleto e é um tema, João Ricardo, bastante candente, que hoje suscita grandes conflitos na sociedade, até porque existe uma propagação muito grande de inverdades, né? Os detratores da justiça do trabalho costumam lançar contra ela algumas pechas que não passam de mitos. Eu costumo dizer que nós vivemos numa época em que existem muitos mitos no entorno da justiça do trabalho, da legislação trabalhista, dos direitos dos trabalhadores, e que tem como principal propósito mesmo destruir
todo esse arcabouço de defesa dos direitos sociais, toda essa, digamos assim, essa estrutura legislativa que foi criada na era Vargas e que pretende dar um mínimo de proteção ao trabalhador, né? No tocante a esse ponto específico de se dizer que, por exemplo, a Justiça do Trabalho é protecionista, isso é de fato uma grande verdade. Isso não passa de um embuste, não passa de uma falácia, dentre tantas outras que se lança aí aos quatro ventos, né? O que acontece é que, assim como, por exemplo, no direito do consumidor, nas relações de consumo, o que se tem é uma relação social básica extremamente assimétrica, em que você tem, de um lado, o ente patronal, que é o detentor dos meios de produção, que detém o capital, e do outro lado você tem um trabalhador cuja única mercadoria, vamos dizer assim, né? Embora Marx condenasse essa expressão, mas a única mercadoria que se tem do outro lado é a força de trabalho. Então é uma relação extremamente desigual, assimétrica, e por isso mesmo existe uma legislação que tenta trazer um mínimo de paridade, não é, no tocante a essa relação. Quer dizer, a paridade é do ponto de vista do direito material, não é a justiça do trabalho. Se há de convir, por exemplo, que nas relações de consumo existe uma proteção, uma tutela mais efetiva ao consumidor em relação ao fornecedor, ao produtor de serviço. Então, na verdade, não existe, isso é uma grande falácia, é uma grande inverdade. Os números demonstram que o acesso à justiça do trabalho traz resultados diferentes do que se pensa, de que o empregado sempre ganha e de que a justiça é protecionista. Não, com efeito, ela busca trazer o mínimo de paridade e que as pessoas, infelizmente, não tomam conhecimento disso no cotidiano, né? Mas o que tem, de fato, é uma justiça que busca aplicar... Busca um equilíbrio, que busca trazer uma paridade de armas para que o empregado possa salvaguardar os seus direitos, que são cotidianamente vilipendiados. Muito bem, interessante você colocar. Toda vida que os neoliberais chegam ao poder, eles prometem acabar com a era Vargas. Eu lembro que Fernando Henrique, quando foi eleito em 94, tomou posse em 95, um dos primeiros discursos dele foi dizer que tinha acabado a era Vargas, né? Quer dizer, essa era de proteção ao trabalhador, essa era de desenvolvimentismo do país, sempre vem muito associado esses pontos. E agora nós estamos vivendo, depois de 13 anos aproximadamente, de um governo que não perseguiu a classe trabalhadora, né? Que não, digamos assim, tirou direitos sociais, pelo contrário, aumentou direitos sociais, aumentou direitos trabalhistas. Nós temos agora um novo ataque, né, a esses direitos e, mais uma vez, a promessa do fim da era Vargas. Bastante interessante essa sua colocação, porque demonstra que é uma questão, de fato, e não pode ser negada, é uma questão ideológica. Exatamente. Outra narrativa que se faz é de que a justiça do trabalho é uma jaboticaba, ou seja, é uma fruta exótica que só existe no Brasil, né? Exótica para os outros países, lógico, né? É assim mesmo. Há, inclusive, né, pessoas que se referem à extinção dessa justiça especializada. E a gente tem que ver, o momento é mais do que oportuno para se trazer essa questão, porque o próprio presidente da República, ele já deu entrevistas nesse sentido. Claro que houve, inclusive de pessoas do próprio governo, reações, e ele, como em outras vezes, recuou e, né, de qualquer forma, não insistiu nesse discurso, mas nós sabemos que há um risco de que se tente isso. O que se tem a comentar, o que se tem a falar sobre essas pessoas que comentam que a justiça do trabalho é uma esquisitice brasileira? Muito boa, a pergunta é muito oportuna. O que se fala, na verdade, é que, em primeiro lugar, jaboticaba já é uma ilusão, porque jaboticaba, ao que parece, não existe só no Brasil. É uma fruta que existe, inclusive, no Paraguai, na Argentina. Começa aí o erro já da retórica. Segundo lugar, é uma grande verdade, mais um mito que se lança contra a justiça do trabalho.
a justiça do trabalho, ela existe em diversos países do mundo. A Inglaterra possui a justiça do trabalho, Portugal possui a justiça do trabalho, a Espanha tem a justiça do trabalho, a Alemanha tem uma justiça do trabalho, aliás, cujos moldes, cuja estrutura lembra muito a nossa justiça do trabalho antes da reforma de 98, que era aquela justiça em que havia classistas do primeiro grau, né? Você lembra das juntas de conciliação e julgamento, que era uma divisão tripartite, né? E que, de fato, o Brasil acabou evoluindo, e eu acho que andou bem nesse sentido, em se acabar com essa justiça, com esse modelo, com essa estrutura. E agora se tem as varas do trabalho com o juiz togado e os tribunais também com juízes dessa natureza. É uma grande verdade. A França, por exemplo, além disso, tem também conselhos que são extremamente paritários. Aliás, no primeiro grau não há nenhum juiz togado, na verdade são conselhos, né, que vão deliberar sobre isso. A Finlândia, nos países escandinavos, a Suécia também possui, o Japão possui uma justiça do trabalho, quer dizer, a Hong Kong possui uma justiça do trabalho. Então, quer dizer, você tem uma justiça do trabalho que existe em vários lugares do mundo, lugares evoluídos. Na América Latina você tem, por exemplo, a Argentina, tem o Uruguai. Então, é uma grande verdade, faz parte dessa retórica, dessa falácia, que de tempos em tempos é interessante você dizer isso. O que acontece é que o capitalismo, de vez em quando, ele lança essas propostas de acabar com a justiça do trabalho por conta do custo Brasil, de que isso encarece, o que é uma... A justiça do trabalho, ela sofre ataques reiterados há muito tempo. Antônio Carlos Magalhães, na década de 90, propôs também acabar com a justiça do trabalho. Essa retratação, suposta retratação do presidente eleito, Jair Bolsonaro, o presidente eleito, presidente empossado, quer dizer, ele, aliás, depois da posse, já agora em janeiro, fez uma entrevista no SBT e lá ele falou que realmente estudaria acabar com a justiça do trabalho. Então, em função disso, a Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, a ANAMATRA, juntamente com as associações locais, as AMATRAs, fizeram uma série de atos públicos em defesa da justiça do trabalho. Mas isso não se deu em função da retratação ou dessa fala, como se essa fala fosse algo desconectado, fosse uma fala isolada. Na verdade, o que se tem é uma cantilena antiga dos neoliberais que pretendem lançar o fim da justiça do trabalho. Esses atos foram mantidos, em que pese a suposta retratação do presidente. No dia 21, houve vários atos no país afora, em todas as capitais, inclusive Fortaleza. No dia 29, houve uma específica no Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, que é Campinas. E no dia 5 de fevereiro está agendado um ato nacional em Brasília em defesa da justiça do trabalho. O presidente do TST encaminhou um ofício no sentido de se evitar essas manifestações diante da retratação, mas o que se optou por prosseguir com os atos foi justamente pelo fato de que isso não é um discurso da agora, isso é um discurso antigo. Então, é necessário que... De um pensamento político. De um pensamento político que vai ao encontro e que se coaduna com toda essa história de reforma trabalhista, com todo esse avanço do capital sobre o emprego, né? Então, quer dizer, os atos foram mantidos, haverá um ato no dia 5 de fevereiro em Brasília, e para esse sentir que a justiça do trabalho se mobiliza, para mostrar para a sociedade a necessidade dessa justiça. Interessante, a sua análise é bem interessante e eu gostei muito da analogia que você fez com a questão do direito do consumidor, não é, das relações consumeristas, porque também o direito do consumidor ele regula, né, relações entre pessoas que possuem o capital, que possuem as empresas, né, as indústrias, e geralmente o consumidor, que na sua grande maioria é formado de pessoas mais despossuídas, de pessoas pobres, né, hipossuficientes. Então, é bem interessante. E também lembrar que a questão da justiça do trabalho, ela deve e tende a ser mais forte e concentrar mais poderes naqueles países onde as relações de trabalho são mais degradantes. Não é se você chega no nível,
por exemplo, se você chega no nível mesmo de países capitalistas, tipo Suécia, Finlândia, os países nórdicos, países que já evoluíram mais dentro do próprio capitalismo, você tende a ter uma justiça do trabalho, independente de ter uma justiça especializada. Aquilo que, digamos assim, procura equilibrar as relações trabalhistas de uma forma mais branda, porque já há uma conscientização maior e provavelmente já existe uma consciência de que aquelas relações trabalhistas elas serão sempre de exploração, mas não precisam ser tão degradantes. Né? Então isso é muito interessante, foi uma analogia muito bacana essa colocada. Pois é, você falou agora há pouco na questão do custo Brasil, e essa era uma pergunta que a gente estava aqui querendo que você falasse, né? É a questão do custo Brasil. Né? Muito se fala que o país é um país caro para as empresas investirem em razão dos direitos dos trabalhadores. Ou seja, que isso torna, digamos assim, quando as empresas investem, fazem com que os produtos fiquem mais caros em função, digamos assim, dos direitos trabalhistas, do pagamento de uma série de impostos, coisas assim, até porque, na verdade, seria a única coisa que justificaria, já que os nossos salários não é um salário que é um salário baixo. Né? Então, eu te perguntaria, essa questão do custo Brasil existe ou é uma desculpa? Olha, na verdade, um custo ele vai ter em qualquer lugar do mundo. É óbvio que as empresas necessitam ter um aparato jurídico para lidar com essas relações. Agora, é interessante essa pergunta porque você lembra a um modelo que eles sempre apelam nessa situação. Eles falam dos Estados Unidos. Ah, porque os Estados Unidos não têm uma justiça do trabalho, não tem um código do trabalho, não tem uma consolidação do trabalho. E é verdade. Os Estados Unidos não possuem, de fato, uma CLT. No entanto, os Estados Unidos também não possuem um código eleitoral, também não possuem um código civil. E nem por isso as relações privadas deixam de ser... Código de Defesa do Consumidor. E nem o Código de Defesa do Consumidor, perfeitamente. O que se tem é uma grande hipocrisia, na verdade, é um discurso falacioso que se tenta enganar o povo. Os Estados Unidos, por exemplo, você tem uma ideia, já que é esse o grande sonho americano, é o grande modelo, né, a América. Enfim, os Estados Unidos ele tem 50 estados aproximadamente. Cada estado nos Estados Unidos possui uma legislação específica. Diferentemente do Brasil, você tem uma competência exclusiva da União, no artigo 22, para legislar sobre direito do trabalho. Então, nos Estados Unidos, você imagina 50 estados com 50 legislações diferentes. A par, obviamente, uma legislação também federal. Pra você ter uma ideia, dizem que a CLT é antiga, anacrônica, isso é sempre que se fala. Há uma lei da época do Franklin Delano Roosevelt, 1938, no contexto do New Deal, né? E que se fez uma legislação estabelecendo o salário mínimo para os Estados Unidos e uma jornada de trabalho semanal de 40 horas. Quer dizer, o trabalhador americano trabalha 40 horas. O máximo que ele pode trabalhar a mais de horas extras são 4 horas. Então, totaliza 44 horas. Pois bem, esse é o limite de trabalho de um empregado americano. No Brasil, já se parte das 44 horas. E, via de regra, normalmente, se tem uma extrapolação excessiva dessa jornada. O salário mínimo nos Estados Unidos é de mais de 7 dólares a hora. No Brasil é um pouco mais de $1 a hora. Quer dizer, eles ganham 7 vezes mais, com limitações de jornada e com uma justiça efetiva. Do ponto de vista da proteção ao trabalhador, da resolução das demandas trabalhistas, você tem uma jurisdição trabalhista. Você não tem um judiciário trabalhista, você tem uma jurisdição trabalhista, tanto no plano federal como no plano estadual. Então você imagina que para uma empresa, Walmart ou outra empresa de IBM, que tem uma amplitude nacional, manter uma assessoria jurídica em cada estado americano para lidar com aquela legislação específica de cada unidade. Enquanto que o Brasil você tem uma só legislação em todo o país, e nisso você nem fala do custo americano, né, do custo dos Estados Unidos. Então, é um grande engodo. Pra você ter uma ideia, as indenizações trabalhistas nos Estados Unidos são extremamente caras.
por exemplo, o Walmart gastou em 2014 de indenização por supressão do intervalo entre a jornada mais de 180 milhões de dólares. As indenizações com relação a horas extras nos Estados Unidos chegaram ao patamar de 2,5 bilhões de dólares. Quer dizer, então há uma justiça efetiva e uma justiça que não é barata, sai caro para os americanos. Então é mais um engodo, mais um embuste que se lança contra a justiça do trabalho. Interessante. É bom que você trouxe números aqui e eu fico imaginando uma empresa brasileira tendo que pagar 180 milhões de indenização, né? E manter um escritório, uma assessoria jurídica própria em cada ente da federação, porque você tem uma legislação específica. Existem estados lá que o risco de uma demanda trabalhista chega a 15% e outros que chegam a 66%. Quer dizer, há um completo caos dentro dessa unidade federativa. É um sistema de fato diferente do nosso, né? Lá os estados têm muita autonomia, né? E acaba tendo legislações diferentes e você tem que ter profissionais habilitados para lidar com a legislação de cada estado, né? Sem dúvida alguma. Outra pergunta aqui que a produção escolheu seria o seguinte: quais demandas chegam com maior frequência na Justiça do Trabalho e, geralmente, quais são os resultados desses processos? É outro ponto muito interessante, porque o que se fala habitualmente é de que a Justiça do Trabalho é uma justiça de aventuras jurídicas, né? Que se busca litigar de má fé e que não há verdadeiros direitos que se amparam. Pois bem, o que se tem de dados no relatório Justiça em Números, feito pelo CNJ, assim como outros relatórios pelo CSJT e também das justiças de cada regional, majoritariamente as demandas que aportam à Justiça do Trabalho dizem respeito a verbas rescisórias. São verbas básicas. É o fim da relação de trabalho quando o empregado se vê na contingência de não ter mais uma fonte de renda. Então, é 13º que não foi pago, aviso prévio que não foi pago, enfim, uma série de direitos que são sonegados durante a ruptura do contrato de trabalho, quando o empregado mais precisa. Então, essa orbita em torno de 50% das demandas, né? Aquela história de que tudo é procedente é outra falácia. A Justiça do Trabalho, ainda com relação a esse relatório, em torno de 2 ou 3% das demandas, elas são julgadas totalmente procedentes. 2 ou 3%. Quer dizer, é um percentual ínfimo. Por outro lado, o que é julgado totalmente improcedente chega na casa dos 7%, muito mais do que o dobro, né? E a grande média fica aí em relação às parcialmente procedentes. Então não há aventura jurídica nenhuma, porque se fosse aventura, ou tudo seria improcedente, e se a Justiça do Trabalho aquecesse com esse tipo de expediente, ou seria totalmente procedente, né? Então é uma grande falácia. Se em torno de 50% dos resultados dos processos que chegam à resolução de mérito acabam em conciliação, então é uma justiça conciliatória por natureza, né? Inclusive o CNJ lançou um programa de conciliar legal, e muito com base na Justiça do Trabalho, né? Que foi vanguardista nesse tipo de solução de conflitos. Então, quer dizer, é mais um mito. É bem interessante falar em mito numa época dessa, né? Em que o mito governa, quer dizer, o mito no sentido de que certas histórias ilusórias acabam tomando conta da população. Então, é mais um engodo, né? Muito bem. Inclusive, hoje, na verdade, nós temos o Código de Processo Civil de 2015, um código bastante moderno, que ele é muito no sentido de impulsionar a questão dos acordos, né, judiciais, extrajudiciais. Na verdade, o que se tenta mesmo é fazer com que as pessoas litiguem o menos possível e se resolva fora mesmo dos fóruns. É bastante legal o que a Justiça do Trabalho faz, de tentar conciliar e conseguir êxito nessa sua tarefa, né? Com relação à reforma trabalhista, é um ponto muito polêmico a reforma trabalhista. Então, a gente falou muito sobre a Justiça do Trabalho, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a lei. Essa reforma trabalhista que foi aprovada agora, recente, no governo Temer, já
do meio para o fim do governo Temer. Essa reforma trabalhista, ela, no seu entender, ela prejudicou muito a classe trabalhadora? Quais seriam, digamos assim, os pontos que você destacaria como negativos para os trabalhadores? E também, até se houve algum ponto positivo, e você quiser destacar também, evidentemente, fique à vontade, porque o nosso objetivo aqui é procurar fazer uma análise também técnica. Mas essa polêmica sobre a reforma trabalhista, né? Essa polêmica sobre a questão legal, como é que você vê isso, como é que você entende? Então, a reforma trabalhista, na verdade, ela ganhou o noticiário nacional com um epíteto de modernização das relações de trabalho. Isso, na verdade, não passa de um eufemismo, não passa de uma retórica, eu diria até cínica, né? Em que medida? A reforma trabalhista, ela alterou em torno de 100 dispositivos na CLT. O projeto original era para alterar em torno de 7 ou 8 dispositivos, mas no tocante à relação à negociação coletiva e à representação dos trabalhadores nas empresas. O que aconteceu, na verdade, foi um investimento maciço contra toda a jurisprudência que se construiu ao longo de décadas na Justiça do Trabalho, e que, de certa maneira, salvaguardava os direitos dos trabalhadores. Então, a Justiça do Trabalho, ela é, por se dizer, prene de inconstitucionalidades, ela tem vários aspectos negativos. Para citar alguns, por exemplo, o artigo 8º da CLT falava que o direito comum poderia ser utilizado como fonte subsidiária do direito do trabalho, mas naquilo que fosse compatível com os princípios fundamentais desse ramo do direito. O que aconteceu, na verdade, é que a reforma suprimiu essa segunda parte e fala simplesmente que o direito comum pode ser usado como fonte subsidiária. Essa supressão, ela teve um endereçamento correto. O que se quer fazer hoje com a reforma que se fez foi tornar a justiça, o direito material comum mais interessante do que o próprio direito do trabalho. Suas bases seculares, até de luta do capital contra o trabalho, jogar por terra tudo isso. Por exemplo, além disso, criou-se o contrato de trabalho intermitente, que o empregado ele fica numa situação extremamente suscetível. Ele não sabe quando vai trabalhar, não sabe quando vai ser chamado, trabalha durante algum período no interesse da empresa, quando ela bem entender, e é bom saber quem vai lançar a mão disso, não é um pequeno empreendedor, são as grandes empresas, são os grandes grupos de capital que vão chamar o empregado a hora que bem entender para ele trabalhar, e ele só vai ganhar aquilo que trabalhou. Quer dizer, isso desorganiza a vida social do trabalhador e a longo prazo certamente é fator de adoecimento, é um fator de comprometimento social do trabalhador. A reforma, no geral, ela tornou bastante vulnerável as balizas do processo do trabalho também, além do direito material, e a ponto de, por exemplo, se arcar com custos, com sucumbência, porque, queira ou não, a legislação do trabalho, a justiça do trabalho, elas têm uma função econômica, a função de regular o mercado. Em que aspecto? Se uma empresa cumpre melhor os direitos trabalhistas, certamente ela vai disputar em condições de igualdade o mercado de trabalho. No entanto, se ela sonega direitos trabalhistas, se ela vai angariar mais recursos para investir e concorrer deslealmente ao sacrifício dos direitos do trabalhador. Então, a reforma trabalhista, no geral, ela trouxe diversos aspectos negativos, um ou outro ponto, do ponto de vista administrativo, de algumas multas administrativas que ficaram um pouco mais encarecidas, mas, no geral, ela foi feita em prol da classe patronal. Interessante. Eu até aproveitaria aqui, já que o tema foi tratado, vocês que são juízes podem, evidentemente, que deixar de aplicar algumas leis por entenderem que elas são inconstitucionais, né? Que aquela lei, especificamente para aquele caso concreto, ela não se aplica, né? E tem validade essa decisão entre as partes, que ela infringe a Constituição. Como é que os juízes trabalhistas têm, digamos assim, entendido na hora de julgar a questão da constitucionalidade ou inconstitucionalidade de alguns aspectos da nova, digamos assim, lei trabalhista?
De fato, uma premissa básica para o judiciário atuar é essa capacidade de fazer um controle difuso de constitucionalidade. É obrigação, é mais do que obrigação, um dever constitucional do juiz interpretar a lei conforme a Constituição. E também um controle de convencionalidade. O que é que eu digo controle de convencionalidade? São aquelas convenções da OIT que o Brasil faz parte, é signatário, que, portanto, nós precisamos observar. Essa reforma, ela atinge inúmeros pontos, tanto da Constituição como das convenções que o Brasil anuiu e é signatário. A Justiça do Trabalho, é interessante você falar isso, porque pela composição hoje do Supremo Tribunal Federal, não se pode ver de uma forma alvissareira a chegada desses temas lá no Supremo. Quer dizer, a composição já sinalizou de que há uma tendência a chancelar essa reforma trabalhista. No tocante, por exemplo, à contribuição sindical, o Supremo já disse que é constitucional, a facultatividade da contribuição sindical. No tocante à assistência judiciária gratuita, que a Constituição promete que é integral e gratuita, e o processo de trabalho hoje se prevê, por exemplo, que um empregado em que pese ter o benefício da gratuidade judicial pode ter que arcar com honorários periciais. Então você imagina uma situação que é bastante difundida aí, como exemplo, alguém que postula 15 mil de verbas rescisórias e faz 5 pedidos no tocante às verbas rescisórias e faz um pedido relativo a um suposto acidente de trabalho, uma doença ocupacional. Pois bem, desses 5 pedidos no tocante a verbas rescisórias, pode ser que ele ganhe os 5 e aí vai ganhar um total de 15 mil reais. E, finalmente, quanto, por exemplo, a uma doença ocupacional que demanda uma perícia, que não há como o empregado saber de antemão se vai haver ou não nexo de causalidade com o trabalho, ele perde essa demanda. E vamos imaginar que ele postulou 100 mil reais nisso. Então, além dele ganhar os... Às vezes é a parte mais importante daquele pedido, é justamente essa que depende de uma perícia, né? Muitas vezes dentro do pedido é aquela parte que, digamos assim, representa a maior parte financeira do pedido, aquilo, né? Sim, sem dúvida alguma. É o ponto substancial. E é porque é substancial do pedido que vai ter uma repercussão extremamente negativa para o trabalhador. Imagina que ele ganha todos os pedidos, os 5 pedidos atinentes às verbas rescisórias, recebe 15 mil reais. Por outro lado, a perícia entendeu que a surdez ou qualquer outro tipo de doença tinha origem degenerativa e não relacionada ao trabalho. Uma questão extremamente técnica, não havia como ele saber. Ele, além de ter que pagar os honorários periciais, vai ter que pagar a sucumbência, que é de 15%, em torno, varia, vai até 15%, de 5% a 15%, vai pagar 15% de honorários ao advogado da parte reclamada. De 100 mil reais, 15% vai dar 15 mil. Ou seja, ele ganhou 15 mil de verbas rescisórias, que eram direitos dele que foram sonegados, vai ter que pagar 15 mil de sucumbência com relação ao pedido de danos materiais e ainda sai devendo aos honorários periciais. Quer dizer, então esse é um ponto extremamente contundente da reforma. O Procurador-Geral da República, à época, Rodrigo Janot, àquela altura, entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade. Ela já houve 2 votos, um entendendo pela inconstitucionalidade do ministro Fachin e o ministro Luiz Roberto Barroso entendendo pela constitucionalidade nesse ponto, né? Então, o ministro Luiz Fux, se eu não me engano, pediu vistas e a gente está aguardando o resultado dessa decisão. Mas são inúmeros os pontos questionáveis do ponto de vista. O contrato de trabalho intermitente também foi questionado. Enfim, há uma série de dispositivos sujeitos à inconstitucionalidade. Muito bem. Está se aproximando o final da nossa entrevista, mas alguns assuntos ainda precisam ser tratados e vamos a eles. Uma questão também importante, essa aqui é importante porque ela, além da questão legal, tem uma importância política. Nós sabemos a contribuição compulsória aos sindicatos, a contribuição dos trabalhadores, e isso tem sido, talvez, certamente, a maior base de sustentação financeira dos sindicatos, né? Então, quer dizer, nós tivemos agora a supressão dessa obrigatoriedade. E aí, a pergunta é justamente nesse sentido. Isso
foi algo feito de caso pensado com o intuito mesmo de prejudicar os sindicatos? Olha, sem dúvida alguma, a reforma trabalhista ela foi totalmente feita de caso pensado. Eu diria até sob encomenda, né? O que se vê das exposições de motivos e da própria legislação reformada parece, às vezes, peça de contestação das grandes empresas. As teorias todas foram sufragadas à revelia da construção jurisprudencial. A contribuição sindical ela tinha uma natureza tributária, em que pese tivesse previsto um decreto-lei, que é o decreto-lei que institui a CLT em 43, mas ela era compulsória. Ela, como você falou, era a principal fonte de receita do sindicato, né? E com o fim dela, os sindicatos vão ter que tentar sobreviver mensalidades sindicais, tentando buscar outras fontes de custeios, como a taxa assistencial, a taxa confederativa, inclusive prevista na Constituição Federal. Agora, vai precisar de toda uma mobilização da classe trabalhadora, no sentido de ter consciência de recolher, porque hoje, a par dessa facultatividade da contribuição sindical, se impôs a ideia de que o negociado deve prevalecer sobre o legislado. Isso é, de fato, uma situação bastante complicada e que nós precisamos compreender que essa fonte de custeio ela precisa da contribuição da classe trabalhadora. Por quê? Porque a reforma ela atuou num ponto específico, né? Ela simplesmente suprimiu a fonte de receita. Ela não acabou com a unicidade sindical, ela não mexeu na estrutura do sindicalismo nacional. Então ela foi uma reforma cirúrgica, simplesmente para diminuir a capacidade econômica dos sindicatos. Então, notadamente nesse ponto, ela enfraqueceu demasiadamente os sindicatos e poderia ter adotado, por exemplo, o Brasil poderia ter ratificado a Convenção 87 da OIT, que fala da liberdade sindical, da pluralidade de sindicatos, e aí sim você teria um jogo democrático nos sindicatos, onde os empregados iriam optar pelo sindicato que melhor representasse os interesses da categoria. Mas, enfim, da forma como foi feita, ela visou simplesmente a criar um garrote, a estrangular a fonte de renda do sindicato. Muito bem, lembrando que nós estamos aqui assistindo, né? Vocês estão assistindo uma produção aqui do Mídia Livre e Jornalistas Livres. Estamos aqui direto da Livraria Lamarca, em Fortaleza, né? Que agradecemos ao pessoal da Lamarca, que cedeu o seu espaço para que essa entrevista fosse feita. Pedimos a você que nos assiste que deixe o seu comentário, que faça suas sugestões, que deixe as suas críticas, que nos traga temas para que nós possamos dar continuidade a esse trabalho, trazer sempre pessoas que podem contribuir com informações importantes como essa que o doutor Alexandre está trazendo agora, né? Lembrando que eu sou João Ricardo, sou articulista do Mídia Livre e nós estamos tendo a satisfação de levar aos nossos telespectadores esse tema hoje acerca da reforma trabalhista que o doutor Alexandre, juiz trabalhista, está nos tratando. Então, como nós já nos aproximamos do final do nosso programa, queria fazer eu tinha colocado aqui como duas perguntas, mas que... Estava tão bom, agora que começou o debate. Pois é, temos tempo, né, infelizmente. Então, tipo assim, vou tentar sintetizar as duas perguntas em uma. Essa questão da terceirização, né, foi um dos temas tratados na reforma trabalhista, a questão da terceirização. Como ela se encontra hoje? E a reforma gerou mais empregos formal? Como você faz essa avaliação acerca da questão da terceirização e de empregos formais? Muito bem. A terceirização no Brasil não é um fenômeno que se pode dizer recente, né? Ela existe, na verdade, não com esse nome, não com esse conceito, mas desde a década de 40, com o contrato de subempreitada previsto na CLT. Depois ela evoluiu num quadro legislativo na década de 60, com o Decreto-Lei 267, que se previa a terceirização em alguns setores públicos. E em 1974 houve um rápido esforço histórico, só para que se contextualize
como era a legislação no Brasil sobre terceirização. Em 74 se criou a Lei 6.019, que é uma lei que trata sobre trabalho temporário. Em 83 a Lei 7102, que versa sobre os vigilantes. E aí essa era a legislação positivada que nós tínhamos no Brasil com relação à terceirização. Em 86, se eu não me engano, o TST editou o enunciado 256 e depois se converteu na súmula 331. Então, toda a terceirização no Brasil era regida pela súmula 331, basicamente. Acontece que, desde a década de 90, na época do senhor Fernando Henrique Cardoso, já havia um projeto de lei que previa ampliar a terceirização. Esse projeto de lei, ele ficou dormitando nas gavetas do Congresso Nacional durante décadas, até que finalmente houve essa, digamos assim, a ruptura do governo eleito, da presidenta Dilma Rousseff, e aí com a assunção do vice-presidente se desengavetou esse projeto e a toque de caixa se fez aí a edição da Lei 13.429, que é uma lei de março de 2017. Essa lei que ampliava e amplia demasiadamente a terceirização no Brasil. Posteriormente veio a Lei da Reforma, que é a 13.467, de novembro de 2017, que ela entra em vigor, e ela amplia mais ainda. Portanto, hoje, o que se tem é a possibilidade de se terceirizar, inclusive, a atividade fim da empresa, não é? De uma maneira a dissociar a relação econômica que se tinha entre o empregado e o empregador da relação jurídica. Hoje é possível, inclusive, a quarteirização. Quer dizer, chegou-se a um ponto de ampliar demasiadamente esse instituto. É a terceirização da terceirização? Da terceirização. Então, quer dizer, e outra, e comumente o que se vê na Justiça do Trabalho é que essas empresas terceirizadas, elas não têm a idoneidade econômica para lidar com esse tipo. Mais das vezes elas fecham as portas, fogem, os sócios mudam o quadro social e o empregado fica a ver na vida. Ainda que a legislação preveja agora a responsabilidade subsidiária, inclusive solidária, dependendo da situação. Finalmente, no tocante ao emprego formal, foi mais uma grande mentira. Saiu dados recentes agora, o IBGE divulgou, por exemplo, que o número de desempregados no Brasil diminuiu. Diminuiu na ordem de 3% no último quadrimestre de 2018. Mas os desempregados que diminuíram foram aqueles que foram por emprego informal. Eles não foram formalizados. O número de carteira assinada no Brasil reduziu, retrocedeu em relação ao que era, por exemplo, no quadrimestre final de 2017. Então, quer dizer, nós saímos de uma época de pleno emprego, durante o governo final, o segundo mandato do governo Dilma, nós, no início do segundo mandato, nós tínhamos uma situação de quase pleno emprego, e era conhecido. Isso foi com a mesma legislação, com a legislação até mais protecionista, podia-se dizer. Agora nós temos uma legislação extremamente pouco protecionista e o número de trabalho, o número de emprego não aumentou em absolutamente nada, pelo contrário, o que os números mostram é uma redução do contrato formal. Então, quer dizer, não chegou, ninguém contrata ninguém porque é mais barato. Não é isso que faz a economia girar. A economia gira e impulsiona se houver uma necessidade de demanda, se houver dinheiro circulando, se houver empreendedorismo. Não é porque é mais barato que se vai gerar emprego. Muito bem. Um minuto para suas considerações finais acerca, né, do que nós tratamos aqui agora. Bom, muito bem. A perspectiva que se tem de uma análise crítica dessa reforma trabalhista é que ela nada mais é do que nós vivemos hoje não uma crise do capital. Isso é uma falácia. O capital anda muito bem, obrigado. O que se tem desde 2008 para cá é uma crise do trabalho, é uma crise do emprego. Isso aconteceu na Grécia, isso aconteceu na Espanha, isso acontece na França, quer dizer, em vários países do mundo, cada vez se investe mais em cima do trabalhador. Para quê? Para que se aumente a taxa de lucro, para que se busque cada vez concentrar mais capital. Então, quer dizer, não há uma efetiva crise do emprego, não é o direito social, o direito trabalhista que impede o crescimento econômico das empresas. O que está acontecendo é uma mudança de racionalidade. Nós saímos de um estado de bem-estar social, aliás, que o Brasil sequer entrou nesse estado, né? E passamos por uma economia de ordem neoliberal bastante selvagem, né? O que se tem hoje é
cada vez mais jogar a culpa e o bode expiatório de tudo isso, do desejo de aumentar a taxa de lucro, à conta do trabalhador, que na verdade cada vez mais se torna subempregado, cada vez se precariza mais as relações de trabalho e com isso você vai ter inclusive menos dinheiro circulando no mercado. Então a longo prazo é uma bomba relógio. Essa reforma ela teve uma perspectiva extremamente ideológica, ela não foi técnica, ela foi ideológica e ao fim e ao cabo ela busca inclusive fragilizar a própria justiça do trabalho, à medida em que ela vai ter que se socorrer do direito comum para poder sobreviver, uma vez que a legislação trabalhista já deixa a desejar. Eu ia até te perguntar uma coisa, você não acha que às vezes, pelo menos aqui no Brasil, o capitalismo é meio assim irracional? Ele quer dar tiro no pé? Ele para começar, é um país, parece que é onde eles querem implantar um capitalismo sem risco, né? Depois é um capitalismo que é profundamente concentrador de riquezas. Você não acha que isso é uma contradição mais aguçada no capitalismo brasileiro? Olha, a irracionalidade do capitalismo é universal, sem dúvida alguma. Mas o que parece é que no Brasil, por conta de alguns fetiches que se criou, de lançar a culpa sobre o trabalhador, talvez por conta da nossa origem escravocrata, né? Então há essa mentalidade de que o empregado ele é mais uma peça na máquina de produzir, nos meios de produção. Então, o trato que se dá ao trabalhador brasileiro muitas vezes lembra ao tratamento que a Casa Grande dispensava à senzala. Então, talvez por isso o Brasil tenha essa perspectiva até mais irracional, em detrimento de uma classe trabalhadora com maior poder aquisitivo, com mais capacidade de distribuir renda, sem dúvida. Ok, muito obrigado. A gente fica muito agradecido aqui pela entrevista que você deu, foi bastante importante, né? Trouxe luzes sobre uma série de questões que, com certeza, as pessoas estavam se questionando, se fazendo, principalmente a classe trabalhadora, as lideranças sindicais que nesse momento nos assistem, uma série de pessoas, né, estudantes, militantes políticos, que nós agradecemos imensamente a participação de vocês e estarem conosco aqui nesse espaço. E lembrando que essa foi uma realização da Mídia Livre e Jornalistas Livres, né? Realizado hoje aqui diretamente da Livraria La Marca, na Avenida da Universidade 2475. Gentil conosco, nos cedeu os seus espaços para que nós fizéssemos essa entrevista que eu considero de grande qualidade, mais uma vez, e lhe agradeço. E lembrar, já que nós estamos aqui numa livraria, lembrar ao nosso público, né, que nós temos algumas indicações de leitura. Nós temos aqui Conscientização, da editora Cortez, do Paulo Freire, né, que trata justamente do nome autoexplicativo, né? Você conhecer, você se conscientizar do que você precisa efetivamente saber. Então a gente vai lembrar, né, ao nosso ouvinte, ao nosso telespectador, que esse livro está disponível aqui na Livraria La Marca. E também, né, o livro de Marcelo Misto, né, eu estou com a vista aqui com um probleminha, não acredito que seja problema de idade, porque eu ainda sou muito jovem, mas nós temos esse livro aqui, O Velho Marx, né, que trata da obra, digamos, marxiana, jamais da idade madura de Marx. Então esse livro também está disponível aqui na Livraria La Marca, é um livro da Boitempo e ela traz uma biografia dos últimos dias, né, de Karl Marx. Então o Velho Marx também se encontra disponível aqui na Livraria La Marca, que tem, por sinal, um acervo grande de livros. E você, meu amigo, você, minha amiga, que gosta de livros que abordem temas de questões políticas, sociais e econômicas, a Livraria La Marca é uma excelente opção. Então, mais uma vez, agradecemos a
participação do Dr. Alexandre Franco Vieira, né? Lembrando que eu sou João Ricardo, articulista do Mídia Livre, e nós estamos aqui numa realização Mídia Livre, Jornalistas Livres, e pedimos a você que participou da nossa entrevista, que você curta a nossa página, que você dê o seu like, que você continue nos assistindo, que você faça comentários, que você proponha temas que nós prometemos trazer para vocês na próxima oportunidade. Um abraço a todos e a todas, somos gratos pela sua atenção e, doutor Alexandre, um grande prazer, um bom retorno para São Paulo. Obrigado a você também. Estamos à disposição. Até mais e Lula livre.